Chega junto que eu vou lançar a braba. Alerta ligado com demissão de auxiliar. Técnico Paulo Souza descobre grave problema que culminou com perda de títulos no final da temporada passada. Clube já sabe quanto pagar para trazer reforço da seleção mexicana para a zaga e vai fechar com quase 35 milhões de prejuízo com venda de volante. Te prepara, a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E com a demissão do Mauricinho, que vamos aqui abordar ao longo deste vídeo, e não é um caso isolado, e liga alerta dentro do Flamengo, e eu vou explicar qual é. Maurício Souza, portanto, foi desligado ontem da comissão permanente do Flamengo, que está sendo desmantelada, e Fábio Matias, técnico do Sub-20, que comandou as 2 primeiras partidas do Flamengo com 2 goleadas na Copa São Paulo de Futebol Júnior, vai assumir o comando do time considerado alternativo, que irá disputar as 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca contra Portuguesa, Volta Redonda e Boa Vista. Com isso, Luiz Felipe, que era o técnico do Sub-20, volta a ocupar a posição de maneira interina. E o técnico do Sub-17 foi chamado a São Paulo para auxiliá-lo na sequência da competição. O Flamengo entra em campo logo mais diante do Oeste de Itápolis na briga pela primeira colocação do grupo 29. Ambas as equipes já estão classificadas e basta um empate para que o Flamengo garanta a liderança para a sequência da competição. Lembrando que o Flamengo luta pelo pentacampeonato, campeão em 1990, 2011, 2016 e 2018, portanto, Fábio Matias será o comandante da preparação da equipe. Lembrando que Luiz Felipe terá o desfalque de 7 jogadores que foram incorporados nesta segunda-feira ao restante do grupo, que está no trabalho de pré-temporada. O zagueiro Cleiton, os laterais Wesley e Marcos Paulo, e os atacantes Ryan Luca, André, Matheus França e também o Ayrton. E você? O que achou dessa dança das cadeiras? Isso irá prejudicar o Flamengo? Mudança na comissão técnica, desfalques durante a Copinha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador? É o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast: Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E agora falando efetivamente de um outro problema do Flamengo. Este, pelo menos parcialmente solucionado, até porque o prejuízo não tem como o Flamengo se desfazer. O Flamengo concluiu a negociação com o Cerro Porteño para a transferência do volante paraguaio Pires da Mota. O jogador de 27 anos segue para o clube de seu país, vai assinar por 4 temporadas e o Flamengo continua detentor de 20% dos direitos econômicos, portanto, tendo esse percentual em caso de uma transferência futura do atleta. Para isso, o Flamengo vai receber $1 milhão, cerca de 5 milhões e 600 mil reais. Para se ter uma ideia, o Flamengo, que desembolsou nada menos que 5 milhões de dólares para tirá-lo do São Lourenço de Almagro, no futebol argentino em 2018, na época, pelo câmbio, 23 milhões de reais. Se a gente for parar para pensar aí, a subtração dará aí uma diferença, né, entre o que o Flamengo pagou e o que o Flamengo vai lucrar agora em 17 milhões e 400 mil reais. É isso? É isso. Então, o Flamengo fica com esse prejuízo. Fora os salários que o Flamengo pagou durante o período. Excetuando-se quando o atleta foi negociado por empréstimo ao Geldinenbirliş da Turquia, que arcou com um salário integralmente do paraguaio entre as temporadas de 2020 e 2021, foram ao todo 30 meses de salário em que ele recebia $100 mil. Na época que ele veio, o dólar estava um pouco mais baixo, mas aí houve a disparada por conta da pandemia, os efeitos econômicos, e por conta disso, né, ele custava, portanto, $100 mil ao Flamengo. Se juntar tudo, né, 30 meses, $100 mil, $3 milhões. 16 milhões e meio de reais, né? Se a gente for juntar uma coisa com a outra, aí vamos ultrapassar a casa dos 34 milhões de reais, quase 35 milhões de reais que o Flamengo
desembolsou para ter o Pires da Mota, que não foi um bom investimento. E você, o que acha? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E tá vendo esse botãozinho aqui, seja membro? Então, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor. E uns jogadores vão, outros podem chegar. E, curiosamente, né, quase o dobro, né, do valor que o Flamengo teve de prejuízo com o Pires da Mota, poderia pagar para trazer um reforço. E, para mim, um excelente reforço, já que o Tigres do México colocou o valor de 3 milhões de euros, né, cerca de 19 milhões e 200 mil reais no câmbio atual, para negociar Carlos Salcedo, o jogador da seleção mexicana, ele que tem 28 anos, tem contrato até o fim do ano e, portanto, o clube pretende negociá-lo nessa janela para que ele, a partir de julho, não assine um pré-contrato e saia sem que os mexicanos sejam indenizados com qualquer quantia. Ele foi oferecido a Palmeiras e Flamengo e, segundo a imprensa portuguesa, o Porto de Portugal também tem interesse na contratação do atleta, que já passou pelo futebol europeu. Inclusive, foi jogador comandado pelo técnico Paulo Sousa entre as temporadas de 2016 e 2017 pela Fiorentina da Itália. O Flamengo entende que precisa da contratação de um zagueiro, precisa da reposição com a saída de Bruno Viana e ainda os problemas que continuam acontecendo com o Rodrigo Caio, que foi até visitado por parte do elenco do Flamengo no hospital na Barra da Tijuca, onde está internado, se recuperando de uma infecção preocupante nos pontos da artroscopia a qual ele foi submetido em dezembro do ano passado. Com isso, né, o Flamengo já sabe, se quiser contar com o Salcedo, terá que desembolsar 3 milhões de euros. No meu entendimento, para o zagueiro que é, né, o Flamengo teria que pagar 6 milhões e meio para ter o Bruno Viana, né, 50% do Bruno Viana ao Sporting Braga, né? Ainda bem que o Flamengo não fez essa loucura. Então, para mim, pagar 3 milhões de euros pelo Salcedo, para mim é muito mais zagueiro que o Bruno Viana, tá de boa. E, portanto, o Flamengo estuda essa possibilidade de desembolsar esse valor para contratar o jogador. E você, o que acha? Salcedo vale os 3 milhões de euros? Você pagaria para ter o atleta? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, Táxi Mauro, conforto, comodidade, segurança e pontualidade, recepção em aeroportos, grandes eventos, shows, jogos de futebol, viagens locais e interestaduais. Se você mora na Grande São Paulo ou pretende viajar para a capital paulista, não faça nada sem antes entrar em contato com o meu xará através do Zap no DDD 11 99424 5117. Vou repetir, hein? 99424 5117. DDD 11. E não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para você garantir 20% de desconto no serviço executivo. E Maurício Souza não pertence mais à comissão permanente do Flamengo. Aliás, comissão essa permanente que tá ficando cada vez mais perene, né? Tá ficando cada vez mais encerrável, porque já deixaram o clube o Fera, Maurício Salles, que também fazia parte da comissão permanente, e o Wagner Miranda, ele que fazia parte também da comissão como preparador de goleiros. O Rafael Vinick, preparador físico, também foi afastado. Aliás, a parte física do Flamengo foi um grave problema constatado pelo Paulo Sousa e sua equipe técnica. Vou trazer aqui para vocês todos os detalhes daqui a pouco, hein? Acompanhe até o final. Mas, portanto, Maurício Souza, ele que se notabilizou no sub-20 do Flamengo ao revelar grandes talentos que depois foram negociados por valores elevadíssimos, dando receita ao rubro-negro, além da conquista de títulos importantes nas categorias de base. Ele que no ano retrasado, ele foi alçado à comissão permanente a pedido do então técnico Rogério Ceni e participou como membro da comissão permanente do Flamengo dos títulos do Brasileirão de 2020, que terminou em 2021, e também a Supercopa do Brasil do ano passado, além da conquista do hexatricampeonato
carioca. Ele que deixa o Flamengo, emitiu inclusive uma nota confirmando a demissão e também agradecendo a oportunidade que teve e também as conquistas alcançadas e a experiência adquirida durante o seu período no rubro-negro, e agora vai dar sequência à carreira. Boa sorte ao Maurício Souza, mas fica aqui um alerta. O Flamengo está sofrendo agora com Paulo Souza a mesma coisa que o Jorge Jesus fez quando chegou ao rubro-negro. Vocês vão lembrar? Vários integrantes da chamada Comissão Permanente do Flamengo foram afastados pelo técnico português naquela oportunidade, quando ele chegou em junho de 2019, com a sua equipe técnica que tinha 8 integrantes. Até aí, tudo bem. Afinal de contas, vários profissionais têm funções conflitantes, né? E não valeria a pena permanecer com todos eles. O grande problema é que quando Jorge Jesus deixou o Flamengo para voltar ao futebol português, para comandar o Benfica, levou toda a comissão consigo. E o Flamengo simplesmente ficou com o departamento de futebol desmantelado. E isso pode acontecer com o Paulo Souza. Então, eu particularmente acho que há que afastar o Maurício Souza, o Paulo Souza não pretende contar com um profissional? Tudo bem, mas o Flamengo tem a obrigação de montar a sua própria equipe técnica, montar a sua própria comissão fixa, a sua própria comissão permanente. Caso contrário, né, pode acontecer a mesma quebra de planejamento que aconteceu com a saída do Mister em 2020, do Mister Jorge Jesus. Agora temos um outro Mister. E você, o que acha? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, liquidação nas lojas Nação Rubro-Negra da Rodoviária do Tietê, Rodoviária Novo Rio e Partage Norte Shopping em Natal. Todos os produtos em condições imperdíveis. Se você mora na Grande Natal, no Grande Rio ou na Grande São Paulo, vá até o segundo piso do Partage Norte Shopping em Natal, segundo piso da Rodoviária Novo Rio ou no terminal rodoviário do Tietê ou de qualquer lugar do Brasil. Você pode entrar em contato com as lojas do Rio e de São Paulo através do Zap no DDD 21 998646665. Vou repetir, hein? 998646665 DDD 21. E não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para você garantir essas condições imperdíveis. Mas corra, hein? Promoção por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques, entregue em todo o território nacional. E tão logo chegou, o técnico Paulo Souza já mergulhou de cabeça no centro de treinamento Jorge Elal, popular Ninho do Urubu, e fez diversas análises, ele e sua comissão técnica, principalmente após a reapresentação dos atletas nesta segunda-feira. E uma suspeita do treinador acabou se confirmando uma grave constatação. Os jogadores do Flamengo simplesmente foram estourados durante a temporada passada. Tudo porque o Rafael Vinick, preparador físico, teria exposto os jogadores a uma carga fortíssima de treinamento, o que, é claro, aumentou o fortalecimento muscular, mas acabou também deixando os jogadores mais expostos a estresse e fadiga muscular. Isto combinado com o calendário louco do ano passado e a sequência monstruosa, vamos dizer assim, desumana de partidas em meio e fim de semana, acabaram culminando com vários atletas estourando lesões. E outra, os jogadores iam para o departamento médico, se recuperavam e tão logo ficavam à disposição, eram expostos a cargas muito fortes para um atleta ainda em trabalho de transição, né? E o resultado disso é que as lesões tornavam-se recorrentes. Eles voltavam, jogavam 2, 3 partidas depois, estouravam novamente. Vários atletas passaram por esses problemas. Rodrigo Caio, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, né? Bruno Henrique, Everton Ribeiro, diversos jogadores acabaram sofrendo. O Felipe Luiz também foi um dos jogadores que sofreu com esses problemas. Então, tudo isso, né, acabou culminando para que os atletas, por conta dessa fadiga extrema, acabassem ficando muito abaixo do seu rendimento técnico. E abaixo do rendimento técnico, prejudicaram o Flamengo nessa reta final na temporada passada, em que o
rubro-negro foi eliminado da Copa do Brasil na semifinal, perdeu a Libertadores da América na prorrogação para o Palmeiras e não conseguiu fôlego para alcançar o Atlético Mineiro nas rodadas finais do Brasileirão, terminando com o vice-campeonato da competição, né? Paulo Souza entende que agora o trabalho tem que ser recuperado desses jogadores e acredita que com uma pré-temporada cheia, né, ele poderá fazer a preparação física, lembrando que há 2 preparadores físicos, né, e que estarão atentos, né, a todo momento na questão que envolve os atletas. Lembrando que já na reta final do ano passado, nós vimos aquela coisa da programação de retorno gradual dos jogadores, né? Eles tentaram fazer uma forma paliativa, né, que o problema já tinha sido constatado no ano passado, na reta final da temporada, mas aí já era tarde demais, né? Os jogadores já estavam completamente esgarçados, né? E aí não tinha mais condição. E você, o que acha? Para você, Paulo Souza será capaz de contornar esse problema que foi grave no ano passado? E isso também vem a corroborar com a intenção do treinador, que pediu a permanência de Márcio Tanuri. Ele entende que o departamento médico, embora tenha sua parcela de responsabilidade, foi a menos culpada nesse sentido. Você concorda com Paulo Souza? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, manda um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. E não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. Combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão foi pisa do ataque. Ajeitou, bateu o golaço. Gol!